Olá, sejam bem-vindos ao Inferno. Hoje eu vou falar sobre Constantine e a história Hábitos Perigosos, que é uma das histórias que eu mais gosto desse personagem. Vou falar a respeito dessa revista também, que saiu em 95 pela editora Abril, foi em 12 volumes, e também um pouquinho do filme, um pouquinho do Fausto, né, da literatura alemã, do teatro, e umas curiosidades assim. E essa história aqui, Hábitos Perigosos, ela tem uma crítica tão potente assim. Vou analisar tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Luau Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. O quadrinho de hoje vai ser este aqui, do Constantine, que é Hábitos Perigosos. Essa história aqui é a primeira que eu li do Constantine como protagonista. Eu já tinha visto ele no Monstro do Pântano, no Sandman, mas como protagonista aqui foi a primeira. É apresentado pra gente, né, o Constantine. A história tá muito boa, foi escrita pelo Garth Ennis, porém o desenho eu não gosto tanto não. Mas ele já acorda vomitando na parte do pulmão, porque ele tá com câncer, exatamente pelos hábitos perigosos que ele teve, né, de vícios de bebida, cigarro e tal, uma alimentação. E a primeira coisa que ele faz, ele vai pro médico, dá uma visitada lá no hospital, mas não para se tratar realmente, mas para saber qual que seria o futuro dele se ele decidisse se internar, né, fazer quimioterapia, radioterapia, essas coisas todas. Então, nesse local, ele conhece um fulano, que é um senhor já, que também está debilitado, que é o Matt. E é tipo um canalha, né, como Constantine, né, então os dois se curtem assim, ficam amigos e tal. E logo mais o Constantine recebe um telefonema do médico, que ele acabou de passar, né, e o médico fala pra ele assim, poxa, você pode voltar aqui para fazer mais alguns exames? Aí o Constantine até pensa, pô, que legal, né, tá preocupado comigo, né, fazer alguns exames e tal. Aí o cara, não, porque a gente viu uma coisa no seu sangue e tal, ele já fica cabreiro e fala assim, pô, que merda, né? Por quê? O Constantine, ele tem sangue de demônio. Isso aqui acontece umas histórias antes dessa aqui, que tem um demônio chamado Nergal, que injetou sangue do próprio demônio, né, nele, e aí então isso tem prós e contras. Os contras é que ele virou um farol vivo, então todo demônio sabe onde ele tá, porque ele tem um sangue demoníaco, então ele é alvo fácil para os demônios. Então, mesmo que ele faça uma magia de proteção, de ocultamento e tal, como ele tem um sangue demoníaco, é fácil ser localizado por esses seres, né? A coisa boa é que ele envelhece mais lentamente, então, em vez de morrer com 80 anos, ele vai morrer com, tipo, 300, né? E também ele se cura de feridas rápido, né? Então, um corte, ele vai cicatrizar mais rápido, essa coisa toda. Poxa, mas esse sangue demoníaco não pode curar uma enfermidade como câncer? Aqui não pode porque não é devido a uma coisa externa, né, tipo uma facada que ele levou, e sim aos hábitos que ele teve. Então é algo da própria consciência dele, né, do próprio karma, né? Então é algo que o sangue demoníaco não vai curar ele. E aí ele fica puto, né, porque ele fala assim, pô, meu pessoal quer... só o quê? Cobaia agora para ficar fazendo teste. Então mesmo assim nesse cenário de merda, que ele, puta, eu vou morrer e a medicina não vai me ajudar, ele ainda tem tempo para tirar barato nos caras que eles consideram uns idiotas, né, uns babacas. Então isso aqui é interessante ver, esse sarcasmo do Constantine, né, brigando com o dono do bar, que tá 2 horas ali e tal, e ele tira um sarro do cara, porque a gente vai vendo essa constante, né, do Constantine de tirar barato dos idiotas, né. Então o próximo passo do Constantine é visitar o Brendan, que é um amigo que faz magia também, né? Então, assim, pô, medicina não vai dar cura de mim, então eu vou apelar para os amigos que eu tenho que fazer magia e tal. E aí quando ele fala do caso dele, o amigo dele fala assim, pô, já era, cara, lascou, porque eu também tô mal, tá? Ele tá mal do fígado e tal. Cara, eu tenho pouco tempo de vida, talvez morra hoje. Então, eu ia até te pedir para você me ajudar. Aí os dois são lascados, né? Esse fulano aqui, o Brendan, embora ele trabalhe com magia, ele também usou a magia para fazer a maior coleção, né, de bebidas assim no mundo. Assim. Então ele tem bebidas mais raras que um magnata, um sultão, um imperador, um rei, sabe? Não tem. Então ele é tipo um dos colecionadores de bebida mais fodas assim, do planeta, né? E além disso, ele trabalha com magia também. E ele mora num lugar que tinha uma fonte, e o lugar era um lugar sagrado, então a fonte, ela produz água benta. E o que ele faz com a água benta? Ele faz um feitiço e faz uma cerveja mágica. Aí os dois já estão lascados, né? E falam assim, vamos tomar cerveja mágica então. E quando o Constantine toma cerveja, ele fala assim, meu, é a melhor cerveja que eu tomei na minha vida, meu. Então eles ficam assim bebendo, conversando e tal. Nesse dia, o amigo dele morre. E não só isso, aparece esse fulano aqui pra buscar a alma do amigo dele. Esse fulano é o rei do inferno, é o Satanás, é o diabão, né? É o cramunhão. Ele começa a falar assim, seu amigo é meio romântico, né? Porque ele tentou fazer uma aposta comigo. Se eu podia só pegar a alma dele na meia-noite, no dia que ele morresse. Se eu atrasar, a alma dele vai ficar livre, né? Então ele acha que pode concorrer comigo, né? Que vai me enganar. Os humanos são patéticos, né? E tal. Constantine fica meio cabreiro e fala assim, quer saber? Vou enganar esse puto aí.
faltam 5 minutos ainda, dá tempo da gente tomar uma bebida? Aí o diabão fala assim, o que você tá querendo? Ah, que é o seguinte, o Brandon, né, por anos, né, e com magia e tal, ele colecionou as bebidas mais raras do mundo, se achando o maior bebedor do universo e tal. Só que em 5 minutos eu vou ultrapassar esse cara, né, porque ele nunca tomou um drink com o demônio, né, com o rei do inferno. Então eu, na morte dele, vou brindar a morte dele com o rei do inferno ao meu lado. O diabão gosta, né, da sacada, e os dois começam a beber, e aí o diabo fala assim, pô, essa bebida é realmente fantástica, né, muito boa e tal. E então, você acabou de ser enganado por mim, né, porque você acabou de beber água benta. Aí ele, o quê? E aí o Constantine chuta o feitiço, então a bebida, a cerveja mágica, se transforma novamente em água benta. E ele começa a vomitar, né, porque uma água benta é como se fosse ácido, né. Aí, fora isso, o Constantine dá rasga o pescoço dele e joga ele dentro do poço da água benta pra evaporar de vez, né? Aí ele vai direto pro inferno, né, o demônio. E aí, da meia-noite, o demônio não tá lá pra buscar a alma do amigo. Ou seja, Constantine conseguiu salvar o amigo. Não salvou ele mesmo, mas salvou o amigo, né? E aí, ele falou assim, meu, magia não deu certo, médico não dá certo, então vou procurar anjos e demônios, né? E é isso que ele faz. Aqui, a arte dá uma mudada de tom, ela fica um pouquinho melhor, mas o desenhista das 6 histórias que compõem esse arco aqui é o mesmo, o que muda é o arte finalista. Mas você vê que, mesmo com uma arte final um pouquinho melhor, eu acho que o desenho não tá legal, que a base não tá boa, né? A quadrinização, né? Os ângulos, assim, não é uma coisa que eu acho bacana. Mas o que interessa aqui, na verdade, é a história. Lógico que se o desenho tivesse bom pra caramba, seria ótimo, né? Mas... aí ele vai encontrar com essa mulher aqui, que é uma sucubus, né? Então é uma demônio, que deve pra ele, ela fala assim, pô, eu estou em débito com você. Tanto que ela é uma agente dupla, porque ela tá no inferno, sendo os olhos do Constantino no inferno. E ela reconhece que ela tem um débito com ele, mas que não pode ajudar, porque o Constantino sacaneou o rei do inferno, o chefe dela. O poder dele tá muito além do dela, né? Então ela não tem condições de ajudar o Constantino de jeito nenhum, né? Ele falou assim, então tá bom, né? Fazer o quê, né? Ele vai pro próximo passo, que é procurar um anjo. Aí ele chega num clube, ele dá uma de Obi-Wan Kenobi aqui, né? E ele não pode entrar no clube, só que ele fala assim, não, mas eu tô de fraque e gravata, eu sou um magnata e tal. E o cara, é verdade, você tá de fraque e gravata e tal. Então dá uma de Jedi aqui. E aqui que ele encontra esse fulano aqui, ó. Isso aqui é interessante. Aqui que eu falei que tem uma crítica feroz, porque esse fulano aqui é o Charlie Patterson, é um personagem aqui do quadrinho, né, fictício. Mas aqui ele comanda um grupo chamado Frente Nacional, aqueles grupos de extrema direita, né, fascistas que colocam aquele lema, né, Deus, Pátria e Família, né, tal como Hitler fez, como Mussolini, como Salazar, como Franco, né, então... A Itália fascista usou Deus, Pátria e Família. A ditadura militar brasileira em 64 usou Deus, Pátria e Família. Né, as ditaduras, né, da América Latina também, da Argentina e tudo mais. Era tudo o mesmo discurso, né? Deus, Pátria e Família. E aqui é interessante porque quando ele vai falar com o anjo Gabriel, ele fala assim, cara, você tá enrolado aqui com o Patterson, que é um fascista, ele é seu amiguinho e tal, e você me deve, cara, você me deve pra cacete. E aí o anjo fala assim, não, eu sei que você me fez um monte de favores, mas eu não tô em débito com você não. Aí o Constantino fica puto, falando, como você não tá em débito, né? Eu fiz mais pra você do que pra um monte de gente e tal. E ele fala assim, mas acontece que os humanos são feitos pra servir pessoas como eu. E ele fala assim, seres da minha casta, como anjos, não devem pra ninguém. Então o pensamento dele, dos anjos, é o seguinte, cara, eu tô no topo, os humanos que tem que me servir. Igual o Charlie Patterson, que é o amiguinho dele, o fascista, líder do grupo lá de extrema direita. Os humanos são rebanho, tem que me servir, porque eu sou o líder deles. É uma coisa interessante, porque ele vai falando, né, da hierarquia do céu aqui e tal. Então você vê, né, a ordem é melhor do que a bondade, as regras é melhor do que a caridade, essa disciplina, essa mão de ferro desses grupos autoritários, acho que estão fazendo bem porque eles estão colocando a ordem no mundo, é melhor do que ajudar o outro, do que ser benevolente, bondoso, caridoso. Então, o socialismo, fazer a sociedade ficar bem, não, isso aqui é besteira. Então, cara, isso aqui é uma crítica ferrenha, assim, que tá muito nas entrelinhas, né? Tipo, o anjo se aliando a um fascista e falando assim, eu tô acima de você, você me fez favor, mas não te devo nada, não. Então ele fica puto, ele fala assim, quer saber? Médico não vai poder me ajudar. Meus amigos que são magos também não vão poder me ajudar. Anjos que me devem, demônios, e ninguém pode me ajudar, então eu só tô contando comigo. Então ele vai fazer do jeito dele. Então nesse momento tem uma coisa interessante, porque ele vai se encontrar com a irmã dele, então meio que se despedindo da irmã, né? Falei assim, meu, tal, fiz umas besteiras aí e tal. Aí ele vai se encontrar com outro amigo dele, que é o Chas, que é um taxista. Esse cara que tá no filme também, lá do Constantine, né? Do Keanu Reeves, né?
é o taxista, né, do filme. E aí o Constantino escreve uma carta pra ele. Falei assim, não, eu sei que pisei na bola com você, te devo um monte de coisa e tudo mais, ó, tô te dando essa grana e tal. Porque o Constantino fez umas apostas, né, e ficou tipo milionário, deu a grana pro amigo pra pagar as dívidas dele e tal. E aí vai encontrar com aquele mate, aquele senhor, né, que ele encontrou lá no hospital, que ficou amigo dele. Então, ou seja, ele tá tipo fechando as portas, né, pra não deixar rabo preso com ninguém antes de partir. Ele falou assim, não sei se vai dar certo, se eu vou morrer, então não quero deixar rabo preso, karma com ninguém. Então sou um pecador, mas pago minhas dívidas, né. Então é isso, aí ele fechou a porta com todo mundo, né, com o familiar, com o amigo e tudo mais. E aí ele vai colocar em voga o plano dele. Por quê? O inferno tem 3 senhores. Quem reina no inferno são 3 demônios, que é o Satanás, aquele que o Constantino já tem débito com o cara, aí o Beelzebul e o Azazel. E aí, o que ele faz? Ele convoca o Beelzebul e vende alma para ele. Aí, depois, ele convoca o Azazel e vende alma para ele também. E depois ele se mata. Aí simples, né? Então, a alma dele pertence a 3 demônios. Isso aqui eu achei interessante porque isso eu não acho que o Gartienes tenha pensado, né, sobre isso, né? Então, porque ele e o Jaime Delano que fizeram toda essa hierarquia do inferno, né, dos 3 demônios, essa coisa toda, né? É que me lembrou a Tríplice Aliança, né, de tantas guerras que teve, né? Na Guerra de Napoleão teve a Tríplice Aliança. Na Primeira Guerra Mundial teve a Tríplice Aliança dos 2 lados, né? Foi uma Tríplice Aliança contra outra Tríplice Aliança. Na Segunda Guerra Mundial teve a Tríplice Aliança, né? Que era Alemanha, Itália e Japão contra o mundo ali. Aí, na Guerra do Paraguai, que o Brasil dizimou o Paraguai, né? Teve a Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai. Então, cara, as guerras são cheias de Tríplice Alianças, assim, né? Império Otomano e tudo mais, você vai ver, coloca no Google, né? Tríplice Aliança, você vai ver muitas, assim, né? E é engraçado, né? Tem a Santíssima Trindade no céu e tem, tipo, a demoníaca Trindade no inferno, né? E sabendo disso, ele vende alma para os 3 demônios. E aí, quando o Satanás, que é o primeiro que vai vir buscar a alma dele, ele fala assim, cara, tá danado, vou me divertir te pegando sua alma. Só que aparecem os outros 2, né? Aí, o que vocês estão fazendo aqui? Assim, o Constantino é meu, aí o outro Constantino é meu. E aí os 3, tipo, entram numa espécie de limbo pra conversar. Cada um não dá pra dividir a alma em 3. E eu quero pra mim, aí o outro eu quero pra mim. São demônios, eles não querem dividir. Eles querem o tributo deles. Porque diferente dos anjos, né, que acham que ele não deve pra ninguém, os demônios, eles têm esse código de honra. Não, eu cumpro o meu pacto, só que eu cobro até a última gota, né, até o último centavo. E o Constantino é meu. Só que os outros 2 falam assim, não, o Constantino é meu. E aí o inferno vai entrar em guerra. E se o inferno entrar em guerra, acaba o inferno. E aí ninguém vai ficar com a alma de ninguém. Então eles decidem fazer o quê? Deixar o Constantino vivo para pensar o que eles vão fazer. Só que não só deixar vivo, deixar ele totalmente saudável. Isso é uma coisa interessante porque eles poderiam muito bem falar assim, cara, o Constantino sacaneou a gente, então a gente vai deixar ele preso no próprio corpo, né? Seja tipo com uma tetraplegia, que ele vai ficar só com o pescoço, sendo cuidado. Aí uma escala 7/0, né? Já que são 3 demônios, cada um põe serviçais, né? Cuidando do Constantine por 8 horas cada um, aí dá 24 horas, né? Então uma escala infernal de 7/0. E aí cuidando do Constantine, né? Ou se não também deixar ele tipo oligofrênico, né? Nem sei se essa palavra existe ainda, né? Mas o pessoal usa, né? Mas é tipo demente, né? Então a oligofrenia é uma demência muito avançada, né? Então o cara tá lá preso no corpo, só que bobo, né? Não consegue fazer, porque o córtex cerebral dele tá meio comprometido e tal. Então ele vai ficar lá, inválido, por anos, né? Sendo mantido por demônios, né? Então acho que isso aí é uma coisa interessante que poderia ser feito. Mas se ele fizesse isso, acabaria com a força do Constantine, né? Ele teria que, tipo, no plano astral, fazer um esquema e tal. Então, aqui, deixar o corpo dele saudável, cara, eu acho que é uma solução bem bacana para essa história. E ele fala assim, você vai sentir dor, né? Então eles recuperam o corpo do Constantine, como se ele tivesse nascido de novo, e ele tá totalmente são ali, né? Como se tivesse acabado de nascer ali. Então o corpo dele tá totalmente preservado. Porém, ainda tá com sangue demoníaco. Então ele ainda tem esse poder, né? Além de ele estar super saudável, se ele se ferir, vai se cicatrizar muito rápido e vai envelhecer lentamente. Ou seja, aí o que ele faz? Manda os 3 diabos a merda, né? E fala assim, cara, e aí é a mesma coisa que ele fez antes, né? Não importa o quão lascado ele esteja, ele sempre vai dar a volta por cima e vai conseguir tirar um barato do antagonista dele. E aqui, a história ainda não termina, tem a última parte, né? Que é, ele tá curado, então ele recebe a visita da viúva daquele amigo dele lá, né?
da ex-namorada do amigo dele, aquele que ele conseguiu livrar do demônio, né, do que fazia a cerveja mágica. Aí o Chess, que é aquele taxista que ele se encontrou, também vem conversar com ele, começa a jogar umas coisas na cara dele. Pô, o que você fez? Eu pensei que aquela carta que você mandou, pensei que você ia morrer e tal, pensei que você ia fazer alguma merda, né, você se despediu, você tá aqui, meu, piada de mau gosto e tal. Aí eles vão visitar o Matt, né, aquele velhinho que ele conheceu lá na clínica e tal. E eles conversam, a ex-esposa lá do Brandon também conversa com eles e tal. Tá reativando as amizades, né, que ele se despediu e tal. Só que esse cara aqui, o Matt, ele morre, né, porque ele tá totalmente debilitado. É o dia da morte dele, né. E acaba a história assim, com o Constantine meio que se culpando, né. Porque ele sobrepujou anjos, demônios, magos, conseguiu curar o próprio câncer, conseguiu salvar a si mesmo, só que ele não consegue salvar os outros, né? Ele é meio que, puta, ao redor dele tem um monte de... é um perigo, né? Total. Então, cara, essa história é bem interessante, é bem bacana, né? Bem fluida. Aí eu falo um pouquinho sobre essa edição aqui. Você viu que, né, foi até o final, acaba aqui, mas essa aqui é a número 3. Isso aqui era feito em 12 partes, mas era uma antologia, e então na época, as revistas que eu gostava, eu ficava só com a parte, porque eu não tinha muito espaço, né, e eu ficava só com as partes que eu gostava, que essa aqui era uma antologia, essa aqui era dividida com o Hellblazer, né, com o Constantine, e o Máscara do Mistério, que é o Sandman, mas é esse Sandman aqui, da década de 40, anterior ao Sandman do Neil Gaiman, né, e essas histórias eu não curtia muito, né, então foram, nessa revista aqui, teve, acho que 3 personagens. Teve o Constantine, que teve umas 8 ou 9 edições. Aí teve o Sandman, teve também o Tim Hunter, né, que é do Livros da Magia. E teve também o Jonan Rex, que é esse cowboy do inferno aqui. Então o que acontece? Eu gostava de algumas, não gostava de outras. E sinceramente, do Constantine, todas do Constantine, ou é do Jaime Delano, ou é do Garth Ennis, mas essa aqui é a melhor, assim, porque ela começa com um patamar tão alto, assim, porque a história é muito boa, né? Fora as interpretações, tipo, dos anjos e dos fascistas e tal, que você consegue pegar muitas coisas nas entrelinhas, né? Tem umas coisas a mais aqui, porque passa em Londres, na Irlanda, né? Tem aquela coisa do Garth Ennis irlandês, né? Na Irlanda tem aquele negócio dos protestantes e dos católicos, aquela guerra, né? E é meio que um racismo, né? São vizinhos que não se gostam, né? Levantam muros e tal. Então ele colocando a hierarquia dos anjos aqui é bem interessante que você fala da política ali do local, só que estamos falando de uma coisa religiosa também, então você cutuca muito aqui, né? Então isso aqui é bem interessante. Caso você não consiga perceber isso, a história é muito boa. Então já as outras histórias, acho que elas são mais leves, assim, elas não chegam nesse patamar. Então eu falei assim, não é uma coisa que eu quero ficar relendo. Essa aqui eu quero, então por isso aqui que eu guardei. O vídeo já ficou meio longo assim, mas eu falei sobre Fausto também e o filme do Constantine, né? O filme do Constantine tem uma coisa interessante, porque tem muita gente que fica muito irritado, né, com as versões de filme, porque não fizeram direito, né? O Keanu Reeves. O Constantine foi inspirado no Sting, né, que é um músico inglês, né, britânico, loiro e tal. Aí pegam o Keanu Reeves, que é moreno e tal. O pessoal poderia ter pintado o cabelo do Keanu Reeves e tal. Ok, poderiam ter feito isso. Mas por que será que não fizeram? Já pensou nisso? Pra você conseguir fazer um filme em Hollywood, cara, é muita burocracia, é muita coisa. É muita negociação, tal qual o Constantine faz. Isso aqui que eu acho interessante. Por quê? Imagina, eu penso que foi uma coisa assim. Um cara gostava da história do Constantine e falou assim, eu vou levar isso aqui pro cinema. Então ele levou a ideia pros produtores. E aí o pessoal falou assim, tá bom, bacana. Mas quem quer ser Constantine? O grande público conhece? Não, ou seja, não é um personagem conhecido. Então a gente não pode pegar um ator desconhecido, um ator que não tem uma relevância para fazer ele, porque senão não vai vender. A gente vai gastar, sei lá, 100 milhões num filme, 80 milhões e não vai ter retorno? Cara, não vai compensar. Então o que vale a pena? Vamos pegar um cara conhecido. E aí o Keanu Reeves acabou de fazer a trilogia Matrix, né? Então, cara, pegar o Keanu Reeves é gente que gosta de filme de ação que vai gostar do filme. Então, cara, vale a pena investir no ator Keanu Reeves. Então, mas não pode deixar o Keanu Reeves loiro? É que tá. Aí vai mudar a identidade do ator. Esse personagem compensa esse risco? Porque a gente tá falando de grana. A gente tá no mundo financeiro, né? Então, não compensa. Então tá bom. Então vamos tentar trazer a versão do Constantine, que é inglês, que tá em Londres, para os Estados Unidos. Então, qual que cenário seria mais interessante? Aí colocaram Los Angeles. E, cara, isso aqui é muito legal. Los Angeles seria Os Anjos, né? Então a cidade dos anjos, onde só tem demônio. Isso aqui é fantástico. Então você pega e fala assim, não, a gente não vai mexer no Keanu Reeves. Você começa a entender a produção por trás, porque, é investimento. Então, como que a gente vai conseguir trazer essa história para um grande público? Aqui é muito negociação. E é o que o Constantine faz. Ele negocia. E aí,
entra Fausto, né? O Fausto eu acho super interessante porque tem 4, pelo menos que eu saiba, 4 versões do Fausto. A primeira, que é de 1587, que é uma lenda alemã, e nessa o Fausto, né, o Dr. Fausto, ele faz um pacto com Mefistófeles, fala Mefisto que é mais interessante, né, então ele faz o pacto com Mefisto, e se dá mal, e depois de 24 anos ele vai pro inferno e já era. Aí o Marlowe, Christopher Marlowe, ele reescreveu essa lenda em forma de dramaturgia, né, de teatro, e o Fausto também vai pro inferno, de acordo com a lenda. Aí quando o Goethe escreve, cara, Goethe, ele passou 60 anos escrevendo Fausto. Goethe já era um cara conhecido, ele falou assim, não preciso ficar devendo nada pra ninguém não preciso agradar público, então eu vou me esmerar nessa obra. Tanto que, das 4 que eu vou falar aqui, Goethe foi a única que eu tentei ler. Eu li a primeira parte e mais um pouquinho da segunda parte, mas eu não aguentei, porque achei muito difícil. Mas também na época que eu li, eu estava no 3º ano do ensino médio, né? E porque eu estava querendo ler sobre teatro e tal. E, cara, eu li Dias Gomes, que eu achei bacana, eu li Shakespeare, né, Hamlet, Pagador de Promessas e tal, e eu achei bacana. Quando eu fui ler Fausto, cara, eu travei. Não tinha o Clóvis de Barros pra falar, você tem bril? Eu não tive bril, não. Cara, depois ainda não tinha internet, né, nessa época, que foi em 1990, 91, eu tava no 3º colegial, e, não tinha internet ainda, cara. Eu fui procurar sobre Fausto, né, e tal, e eu achei interessante umas coisas e tal, mas o texto do Goethe mesmo eu não consegui ler, não, pelo menos completo. Mas e aí vamos pro Thomas Mann. O Thomas Mann, esse já é literatura, ele escreveu o Dr. Fausto. Aqui, voltando, o Goethe, o Fausto do Goethe, esse sim, ele consegue uma redenção, tal qual Constantine, ele não vai pro inferno, porque, e aí é interessante também, no do Goethe, não é um pacto, é uma aposta. Ele faz uma aposta e depois, embora ele até perca a aposta, o Fausto, Deus intervém e fala assim, não, o Fausto ficou na busca do conhecimento e tal, e isso é interessante, e você vai ser redimido, não vai pro inferno não, vai vir pra cá e tal. E o do Thomas Mann, que é o Dr. Fausto, que aí é de um artista e tal, e isso foi interessante porque, embora eu não tenha lido, eu li umas resenhas, né, até pra fazer esse vídeo, eu fui atrás das coisas e tal, mas eu conheci essa obra através do teatro, que aí já safadeza minha, né, porque isso era mais para uns alunos da ECA, lá da USP, só que eu já fui conseguir uns contatos, então eu participei de umas aulas lá, porque tinha um grupo, eram uns 3, 4 grupos, e tinha um grupo que estava fazendo um espetáculo baseado na obra do Thomas Mann, né, e o que acontece? Tinha os professores lá de roteiro, de teatro e tal, de cinema e de teatro, e os professores convidavam outros professores ou profissionais tal para comentar sobre as performances que o pessoal fazia e tal. Então eu assisti a performance do povo, e o pessoal falando também, porque era uma coisa que a ECA faz, né, com alguns alunos, que eles ficam por um tempo fazendo, né, nas disciplinas dele, as peças de teatro para conseguir fazer o espetáculo no final, né, então é tipo um processo, né, e então tem convidados que vão comentando sobre isso, né, imagina tipo, como se fosse um Clóvis de Barros comentando sua obra, né, e cara, então era fantástico, né, então você podia falar e tal, e eu fiquei só quietinho escutando. E teve uma garota que ela pegou e falou o seguinte, cara, nessa obra do Thomas Mann, a Alemanha é o próprio Mefisto, né? Mefistófeles. Aí teve um contra-argumento lá dos professores falando que não. O pensamento estava interessante, só que a Alemanha era na verdade o Fausto. Porque o Fausto que era meio que colocado nessa coisa, porque imagina, a Alemanha, ela é o berço do Beethoven, do Kant, do Nietzsche, do Karl Marx, do Wagner, né, do Bach, e então, cara, são filósofos, intelectuais, músicos, sabe, uns artistas assim, só que na época da Segunda Guerra, a Alemanha era uma ruína, e quando acontece o Dr. Fausto, do Thomas Mann, era a Segunda Guerra, né, de 43 a 47. Então ele mostra a ruína da Alemanha. Então é como se ele pegasse o mito do Fausto, fazendo esse pacto com o demônio, é a Alemanha fazendo pacto com o demônio. Só que essa garota que era uma das que estava assistindo, né, e acho que era uma das alunas e tal, era do outro grupo, né? Não era do grupo que tava fazendo Thomas Mann. Ela falou assim, puta, não é, cara, eu acho que a Alemanha tá mais pro demônio do que pro Fausto, que é o enganado, que fica ali. Cara, eu achei isso aqui tão fantástico, né? O pessoal lá discordou e tal. Então teve essa discussão e falaram e tal. Só que eu achei isso tão fantástico, né? Do que você pode fazer com uma obra, né? Você caracteriza um país ali, uma nação inteira, como indo para os infernos, né? E cara, isso aqui é fantástico, né? Então, embora o Constantine mesmo, essa obra do Garfienes, não fale sobre isso exatamente, é aquela coisa que eu falo, o seu repertório faz, quando você lê uma obra, você vê muitas camadas, cara. Isso aqui é
fascinante. Então isso aqui é bem bacana. Eu já meio que me estendi demais. O que você achou? Você conhecia isso aqui? Então aqui é uma explicação, porque uma vez uma pessoa me perguntou por que eu arrancava as páginas, né, as capas dos meus quadrinhos, tipo das Selvagens do Conan, da Aventura e Ficção. É porque eu juntava as histórias que eu gostava e encapava assim, né, com as capinhas. Então, é antologia, tem muita história que eu não gosto, eu vou ficar só com as histórias que eu gosto, né? Então fazer uns livrinhos só para ler as coisas que eu gostava, né? Mas o vídeo já ficou longo e só para terminar o vídeo, eu vou fazer um breve jabá do meu e-book. Isso aqui é um romance jovem adulto que custa apenas R$2 ou gratuito se você tiver o Ku, que é o Kindle Unlimited. Então se tiver o Ku é grátis, mas se você não tiver só R$2, é um romance jovem adulto, os garotos vão pra praia, eles gostam muito de rock. Acontece na década de 80, quando teve o Rock in Rio. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo das músicas que eles escutam neste livro. Então, baixa o livro aqui para ler, baixa a playlist para ouvir, que é gratuita. Vou deixar também link na descrição, caso você queira comprar quadrinhos pela Amazon, compre pelo nosso link. Este aqui, que eu recomendo comprar, o 1, 2 e 3, que tem essa saga toda, você vai encontrar em sebo e talvez na coleção nova. Se tiver na Amazon eu vou colocar quando tem esses compilados da Panini com esses personagens e tal. Mas puxe meu livro para ler, puxe quadrinhos para ler, e se quiser comprar, compre nosso link. Grande abraço, esquece da joinha, se inscrever, essas coisas todas. Até mais!